Não estou tentando me meter em problemas novamente, mas só quero lutar e ganhar dinheiro. Tenho 36 anos, sabe? Não estou ficando mais jovem. Dos 8 anos de lealdade de Sterling encontrados com silêncio arroz e chamando o UFC de um dos piores lugares para ganhar a vida a Jones sendo o maior de todos os tempos, sendo oferecido o mesmo cachê de um boxeador que ninguém ouviu falar. Os lutadores do UFC finalmente tiveram o suficiente. Aljamain Sterling, nascido em 1989 em Long Island, Nova York, filho de pais imigrantes jamaicanos, Sterling não cresceu com um caminho dourado entregue a ele. Ele lutou na luta livre no ensino médio, explorou brevemente na faculdade e fez sua estreia profissional no MMA em 2012, lutando através de promoções menores apenas pela força de vontade antes do UFC bater a porta em 2013. Sua estreia foi contra Cody Gibson, uma entrada silenciosa para um homem que um dia seria campeão. Mas Sterling nunca foi apenas um lutador. Ele era um técnico, um especialista em grappling com quedas de costas suaves, transições perfeitas e choques de braço no traseiro que pareciam quase cirúrgicos. Ele subiu metodicamente pela divisão de peso galo, conquistando um confronto pelo título contra Joshua Dillashaw em 2018. Ficou aquém, reconstruiu e finalmente conquistou o campeonato de peso galo em 2021 no UFC 259, submetendo Peter Yan em uma performance que foi controversa, mas indiscutivelmente decisiva. Ele continuou defendendo o cinturão 2 vezes contra Yan na revanche contra Sean Aljamain antes de Aljamain capturá-lo em 2023. Em janeiro de 2026, o recorde do UFC de Sterling é de 16-4 com vitórias sobre competidores de elite como Cory Sandhagen, Pedro Muniz e Henry Cejudo. Mais de 8 anos no octógono, um ex-campeão e ainda assim, não ganhando o que ele acredita que merece porque em 2026, Aljamain Sterling não está mais medido em sua frustração. Ele terminou de medir. Durante uma conversa com Ariel Helwani, Sterling descarregou tudo que havia carregado. A conversa virou para o contrato de 15 milhões relatado da Zaffa Boxing para Conor Benn, uma figura que aterrou na lista do UFC como uma granada. Sterling não esquivou, ele detonou. Ele apontou uma ironia dolorosa e quase absurda de que a mesma organização arrecadando 7,7 bilhões de um único contrato de mídia com a Paramount não pudesse produzir um único lutador que jamais tivesse exigido 15 milhões por um combate. Nenhum. Nenhum em todos os anos em que os lutadores construíram este esporte, sacrificando seus corpos, seu tempo, sua saúde mental, suas famílias. Nenhum viu um número como esse. Enquanto isso, um estranho entra para uma luta de boxe e ganha o que nenhum campeão do UFC jamais recebeu. Não há negociação. Sterling declarou palavras que causaram mais impacto porque vieram de alguém que passou pelo sistema, seguiu suas regras e usou seu cinturão de campeão. Ele não acusou o UFC de malícia tanto quanto uma estrutura profundamente quebrada. Uma que deixa lutadores complementando sua renda com empregos paralelos, enquanto a promoção silenciosamente se expande para o meio. Não estou tentando me meter em problemas. Aos 36 anos, ainda competindo no mais alto nível, Sterling não está fazendo barulho de ídolo. Ele está falando a partir de 8 anos de experiência de ser o cara que se abriu caminho para o topo e olhou ao redor e ainda viu um sistema quebrado. Sua posição em 2026 é uma de realismo impaciente, respeito pelo que o UFC construiu, juntamente com uma exigência de que pare de tratar seus atletas mais dedicados como uma reflexão tardia. A crítica de Sterling é pessoal e vulcânica. Ele é um ex-campeão exigindo ser valorizado como tal. Mas o próximo homem nesta lista toma uma abordagem ligeiramente diferente. Medida, estratégica e cortante de uma forma que apenas um verdadeiro wordsmith pode gerenciar. Conheça Israel Adesanya. E quando o último Stylebender fala, ele não grita, ele corta. Israel Adesanya. Ele é um dos seres humanos mais fascinantes nos esportes de combate modernos. Um nigeriano neozelandês que cresceu consumindo anime, absorveu taekwondo na infância, ascendeu para se tornar um kickboxer de classe mundial com um recorde amador de 75,5 e então traduziu toda aquela arte em ouro do UFC. Nascido em Lagos em 1989 e criado na Nova Zelândia, Israel Adesanya estreou no UFC em 2018 e estava lutando por um título de peso médio apenas 18 meses depois. Destronizando Robert Whittaker de forma dominante no UFC 243, enfrenta uma multidão australiana rugindo. Ele defendeu esse cinturão 5 vezes contra a competição de elite Yoel Romero, Paulo Costa, Marvin Vettori, Jared Cannonier. Ele se mudou brevemente para peso leve, perdeu para John Bokovic, voltou, reconquistou o ouro de peso médio em 2023 e depois o deixou para o Sean Strickland cru e implacável. Quando o contrato de 15 milhões de Zaffa Boxing fez ondas, Adesanya não entrou em fúria. Ele raciocinava, e isso o tornou muito mais perturbador. Usando sua plataforma, ele se dirigiu diretamente a Dana White, pedindo ao chefe do UFC para não esquecer o que o trouxe ao jogo. Vindo de uma das maiores estrelas da promoção, essa frase carregava o peso de um veredito, não apenas uma opinião. Adesanya quer 15 milhões, não como fantasia, mas como uma declaração do que superastros do UFC de seu calibre são devidas, dada a escala da receita da organização. Ele reconheceu os aumentos de bônus de $50 mil soncros mil por operação Paramount, mas os descartou como insuficientes. Nem é garantido, lembrou ao seu público. Porque os bônus do UFC, ao contrário do pagamento base, devem ser ganhos no cage na noite. Você pode lutar uma guerra, sofrer punição que o acompanhará por anos, e sair com seu pagamento base, dinheiro de exibição e nada mais.
A frustração de Adesanya é profunda, não porque ele é amargo, mas porque a matemática insulta qualquer pessoa disposta a olhá-la honestamente. Uma luta de boxe única ordena 15 milhões da própria empresa controladora do UFC. Uma sequência de luta de título do UFC de múltiplas lutas. Anos de sacrifício, de construir a marca, de preencher arenas ordena muito menos. Ele pediu compartilhamento de receita para os lutadores receberem ganhos inesperados que correspondam ao seu poder de estrela, em vez de migalhas incrementais de acordos bilionários. Adesanya fala com a precisão de um poeta e a clareza de um homem de negócios. O próximo lutador opera a partir de uma tradição totalmente diferente, igualmente showman e filósofo. Um homem cujo exterior brilhante oculta um senso muito aguçado de justiça. Michael Venom Page viu o negócio do Bellator, do UFC e de fora. E o que ele vê, ele não tem medo de descrever. Michael Venom Page. Ele é o tipo de lutador que faz arenas inteiras esquecerem qual esporte vieram ver. Nascido em 1987 em Londres para uma família trinitária, Page desenvolveu um estilo de artes marciais tão incomum. Misturando taekwondo, capoeira e showmanship em algo inteiramente, seu que a primeira vez que a maioria das pessoas o viu, eles não tinham certeza do que estavam vendo. Chutes giratórios de calcanhar caíram como artilharia. Danças pré-luta transformaram entradas em performance art. Ele tinha 18-1 no Bellator, construindo um público global na força de acabamentos em destaque e um carisma tão espesso que praticamente precisava de sua própria classe de peso. Quando Page ingressou no UFC em 2023, a divisão de peso welter ganhou sua adição mais espetacular em anos. Seu recorde no octógono é de 3-1 em 2026, com um chute de calcanhar giratório KO de Kevin Holland que circulou nas redes sociais por semanas. Ele enfrentou Ian Garry e outras competições de elite, estabelecendo-se como uma ameaça legítima e um sonho de marketing. Mas por trás da dança no drama, Page sempre foi atento à economia do combate. E em 2026, ele tornou essa clareza pública nos termos mais diretos que jamais usou. Sentando-se com Ariel Helwani, após a notícia do contrato de 15 milhões da Zafra de Conor Benn, Page disse que não estava feliz, uma frase que em sua entrega britânica medida caiu mais duro do que os rants mais altos da maioria dos lutadores. Ele chamou de perturbador. Não necessariamente surpreendente, mas genuinamente perturbador ver um estranho entregando 8 cifras por uma noite enquanto lutadores que passaram anos construindo a base de fãs do UFC, que são a razão pela qual o acordo Paramount existe, recebem bônus incrementalmente atualizados que ainda não chegam perto de mudar vidas de forma significativa. A crítica de Page é principiada e pessoal. Um homem que acredita em justiça e tem a plataforma para exigi-la. Mas se você quer entender o teto absoluto do que a alavancagem de um lutador do UFC parece, o que soa quando o maior lutador que jamais viveu decide que teve o suficiente, você precisa ouvir Jon Jones. Porque quando Bonnie fala, até o UFC tem que ouvir. Jon Jones. Não há argumento racional contra Jon Jones ser o maior artista marcial misto na história do esporte. Nascido em 1987 em Rochester, Nova York, Jones estreou no UFC em 2008 e se tornou campeão peso leve aos 23 anos, o mais jovem na história do UFC. Ele não apenas mantinha o cinturão. Ele o mantinha como um senhorio mantém uma escritura. 11 defesas de título em 2 reinados. Vitória sobre Daniel Cormier, Alexander Gustafsson, Cyril Gane, um recorde de 27, 1-1 sem contestar. Uma mudança para peso pesado em 2023 que imediatamente produziu um novo campeonato, sua vantagem de alcance, sua criatividade não ortodoxa no cage, sua capacidade de combinar wrestling e striking em algo que parece quase injusto. Tudo isso se resume a uma carreira sem par. Fora do cage, Jones foi seu próprio pior inimigo às vezes. Questões legais, suspensões por doping, controvérsias públicas que testaram até mesmo seus apoiadores mais devotos. Mas através de tudo isso, sua capacidade dentro do octógono permaneceu intocada, inquestionável e talvez mais importante para nossos propósitos. Ele sempre negociou com a confiança de um homem que sabe que não pode ser substituído. Ele afastou acordos antes. Ele fez greve antes. Ele usou sua posição antes. E em 2026, ele fez novamente, alto, publicamente e com o tipo de desafio que apenas o maior de todos os tempos pode sustentar. Jones revelou em 2026 que o UFC lhe havia oferecido 15 milhões para uma luta em um card da Casa Branca. 15 milhões, exatamente a mesma figura que a Zafra Boxing supostamente entregou a Conor Benn por uma única luta de boxe. Para o maior lutador que já viveu, para o homem que preencheu arenas, carregou pay-per-views e construiu a divisão peso leve no que Jones chamou de louco. Ele pediu sua liberação. E ao fazer isso, ele não apenas expressou frustração pessoal. Ele deu a cada outro lutador na lista um espelho e os forçou a ver qual era o valor real de sua alavancagem. Porque aqui está o contexto que torna o número de 15 milhões ainda mais insultuoso. Jones havia supostamente recusado mais do que esse valor por uma luta contra Tom Aspinall, o homem amplamente considerado o melhor peso pesado ativo do mundo. Ele rejeitou isso e a resposta do UFC aparentemente foi voltar com a mesma figura para uma defesa interina para um campeão indisputado. A matemática, como Michael Venom Page diria, não faz sentido. Jones representa o teto. O card da cabra jogado abertamente. Mas a história mais atraente do momento da divisão dos pesos pesados não é Jones recusando lutar. É o homem que está disposto, capaz e francamente desesperado para lutar contra ele e que começou a procurar em outros lugares por oportunidades porque esperar por Jones pode não valer mais a pena. Tom Aspinall é o próximo capítulo.
Tom Aspinall. A ascensão de Tom Aspinall tem sido uma das histórias mais emocionantes da história recente do UFC. Nascido em 1993 em Bolton, Inglaterra, o tipo de cidade trabalhista inglesa do norte sem floreios que tende a produzir lutadores com algo a provar. Aspinall entrou no UFC em 2021 e realmente não desacelerou desde então. Seu recorde é 15-3. E essas 3 perdas são história antiga em comparação com o homem em que se tornou. Desde seu retorno de uma lesão no joelho que ameaçava descarrilar sua carreira, Aspinall foi praticamente intocável com finalizações rápidas devastadoras sobre Sergey Pavlovich e Curtis Blades, que mostraram um peso pesado que combina poder, velocidade e sofisticação técnica de formas que a divisão raramente vê. Ele conquistou o título interino de peso pesado em 2023 e está segurando e prendendo a respiração desde então, aguardando John Jones retornar e unificar os cintos. A espera tem sido longa. A frustração tem sido real. E em 2026, Aspinall fez um movimento que disse tudo sobre onde sua cabeça está. Ele assinou com a Matchroom Talent Agency de Ed Earn, uma das mais poderosas agências de gerenciamento de boxe do mundo, para explorar oportunidades de ganho fora do UFC. Acho que os lutadores do UFC, especialmente no nível superior, deveriam ser pagos mais. Aspinall foi surpreendentemente franco sobre tudo isso. O negócio do bem incomodou a todos, disse, não apenas a ele, não apenas aos nomes importantes, mas ao elenco inteiro, e sua frustração é enraizada em uma observação simples e cortante. Um cara está sendo pago 15 milhões e o outro cara está recebendo 15 mil. Esse contraste 15 milhões versus 15 mil captura o absurdo de onde as coisas estão, após o acordo Paramount de forma mais vívida do que qualquer análise econômica poderia. Aspinall representa a nova geração de lutadores, globalmente consciente, comercialmente experiente e não disposto a simplesmente aceitar o que é oferecido porque é melhor do que nada. Mas nenhuma conversa sobre o pagamento do UFC estaria completa sem a mulher que abriu caminho para todo o movimento do MMA feminino. A que não apenas abriu portas, mas construiu a moldura inteira da porta. Ronda Rousey tem algo a dizer, e como sempre, ela não poupa palavras. Ronda Rousey. Não é mais um dos piores lugares. É um dos piores. É por isso que tantos de seus principais atletas estão saindo para encontrar pagamento. Ela não apenas competiu no UFC. Ela criou um mundo no qual o MMA feminino poderia existir dentro do UFC. Nascida em 1987 em Riverside, Califórnia, Rosa chegou ao esporte como uma medalhista de bronze olímpica em judo. Uma verdadeira campeã internacional antes de lançar um soco com raiva. Ela se tornou profissional no MMA em 2011. Em 2013, quando assinou com o UFC, se tornou a primeira campeã feminina da organização. A magnitude desse momento é difícil de superestimar. O UFC nunca havia apresentado lutadoras femininas antes. Rosa não apenas quebrou um teto. Ela construiu um novo piso inteiramente. Ela teve um recorde de 12-2 no UFC, defendendo o título de peso galo várias vezes, derrotando adversários de classe mundial e atraindo audiências convencionais que nunca haviam prestado atenção ao MMA antes. Suas perdas para Holly Holm e Amanda Nunes foram brutais em público, levando a uma aposentadoria em 2016 e uma breve tentativa de retorno mal-sucedida. Desde que se afastou, Rousey perseguiu a atuação, luta profissional e outros empreendimentos, e manteve um perfil público muito além do que a maioria dos lutadores aposentados conseguem. Ela é a razão pela qual o UFC feminino existe. E em 2026, a razão pela qual ela está falando é precisamente essa, porque ajudou a construir esta casa, e está vendo as pessoas vivendo nela sendo mal pagas. Os comentários de Rosa em 2026 sobre o pagamento do UFC são os mais contundentes de toda esta lista. Ela chamou o UFC de um dos piores lugares para ganhar a vida. Uma frase que caiu como uma bomba porque de quem estava dizendo. Este não era um lutador periférico com reclamações. Esta era a mulher que tornou possível o UFC feminino, que lutou sob a bandeira de uma organização que ajudou a legitimar, chamando essa mesma organização de um desastre financeiro para os atletas dentro dela. Ela citou lutadores recorrendo a plataformas como OnlyFans apenas para sobreviver. Ela descreveu uma existência em nível de pobreza coexistindo com acordos de mídia bilionários. Ela tirou de suas próprias experiências de subavaliação de ser uma estrela que gerou receita enorme enquanto permanecia presa em uma estrutura que não recompensava essa contribuição proporcionalmente. Rosa traz a história e a autoridade moral de um pioneiro exigindo o melhor para aqueles que o seguiram. Mas às vezes a perspectiva mais reveladora não vem da voz mais alta da sala, mas da mais experiente no canto. Max Holloway esteve neste esporte o tempo suficiente para saber exatamente o que será necessário para mudá-lo. E sua mensagem não é apenas sobre dinheiro. É sobre unidade. Max Holloway. Ele se tornou em 14 anos em MMA profissional, algo que é quase impossível de fabricar. Um lutador genuinamente amado. Nascido em 4 de dezembro de 1991 em Honolulu, Havaí, Holloway cresceu em circunstâncias que não eram fáceis, recorreu às artes marciais como adolescente e fez sua estreia profissional em 2010. Ele se juntou ao UFC em 2012 com apenas 20 anos, um dos lutadores mais jovens da lista, e imediatamente entrou em águas frias de competição de elite. Perdas iniciais para Cub Swanson e Ricardo Lamas teriam descarrilado a maioria das carreiras. Em vez disso, elas se tornaram combustível. Holloway se transformou. Ele desenvolveu um dos jogos de striking mais implacáveis e volumosos da história do UFC.
construído em ritmo, resistência e precisão que parecia melhorar a cada rodada. Ele conquistou o campeonato de peso pena em 2017 derrotando José Aldo, uma vitória icônica decisiva. Então defendeu 3 vezes em guerras que consolidaram seu legado. Mesmo depois de perder o título para Alexander Volkanovski em 2019, Holloway continua subindo. Ele venceu o título BMF com um nocaute de Justin Gage no UFC 300 em 2024, que está entre as finalizações mais dramáticas do histórico do evento. Seu recorde do UFC é de aproximadamente 26-7 com a maioria das vitórias na história da empresa. Ele foi destaque de cards em todo o mundo. E através de tudo isso, Holloway manteve-se humilde, orientado para a família e quase desarmadoramente positivo. O raro atleta de elite que é igualmente celebrado por quem é quanto pelo que faz. Esse caráter, otimista, mentalidade de equipe profundamente principiado. É exatamente o que apareceu quando Holloway abordou a crise de pagamento no canal do YouTube de Demetrius Johnson antes do UFC 326, onde deveria enfrentar Charles Oliveira em uma revanche de título BMF. Ele descreveu o negócio do Ben como louco. Ele reconheceu o aumento dos bônus de desempenho de $50 mil. E então disse que nenhuma quantidade de dinheiro poderia aqui te substituir. Os lutadores precisam lutar uns pelos outros. A implicação é simultaneamente simples e profunda. A solidariedade dos lutadores é a única alavancagem genuína que um elenco sem sindicato possui quando os lutadores se minam mutuamente nas negociações quando um atleta anuncia publicamente que fará mais barato, mais rápido e sem reclamações. A sala inteira perde poder de barganha. Holloway entende isso. A mensagem de Holloway é sobre solidariedade. A ideia de que a maré pode subir para todos se os lutadores pararem de se derrubar. Mas às vezes você precisa de alguém para aplicar um verificador de realidade a esse idealismo. Alguém que esteve lá, fez a matemática, viu a máquina operar e pode dizer claramente e sem sentimento exatamente como a mudança vai ser difícil. Matt Brown esteve esperando por essa luta a vida toda em uma gaiola diferente. Matt Brown. Ele ganhou seu apelido do jeito difícil. Nascido em 10 de janeiro de 1981 em Xenia, Ohio, Brown é o tipo de lutador que define o que significa deixar tudo no cage, muitas vezes literalmente. Ele se tornou profissional em 2006, ingressou no UFC em 2008 e ao longo de 28 aparições, compilou um recorde de 23-18 que diz quase nada sobre como memórias foram essas lutas. Os números não capturam o que Brown trouxe para o octógono. Agressão implacável e queixo de ferro, um coração que se recusou a reconhecer a palavra desistir. Suas guerras com Robbie Lawler produziram 2 desempenhos de luta da noite. Suas batalhas com Diego Sanchez e Mike Swick se tornaram marcos de uma era. Brown nunca ganhou um título, mas se tornou algo que títulos não podem conferir. Um lutador, um favorito dos fãs, um homem cuja presença em um card garantia que algo real ia acontecer. Ele se aposentou em 2019 após uma execução notável, voltou brevemente em 2001 e desde então se mudou para podcasting, análise e comentários, onde seu estilo direto e sem nonsenso tornou uma das vozes mais confiáveis do MMA. Aos 45 anos e não competindo mais, Brown observa o esporte de fora. E o que ele vê em 2026 é validador e sombrio. Ninguém entrou em luta contra o UFC. Sinto que qualquer um que fale contra eles, você é apenas um atleta ex-insatisfeito ou você sabe, você só tem CTE ou foi atingido na cabeça muitas vezes. Brown abordou a onda de crítica a pagamento de Ronda Rousey e Jon Jones em março de 2026 e sua posição é a que transcende a emoção à infraestrutura. Ele está totalmente ao lado de Jones. Mas Brown também recua na estrutura de Rousey às vezes, sugerindo que ela pode se inclinar para o que ele chama de mentalidade de vítima de formas que turvam os argumentos legítimos que ela está fazendo. Brown oferece uma verificação de realidade sombria, mas a voz final nesta conversa traz algo diferente, a perspectiva de um campeão olímpico que entende tanto o negócio quanto a cultura e que tem coisas apontadas a dizer sobre porque os lutadores, não apenas o UFC, precisam mudar sua mentalidade. Henry Cejudo ganhou o direito de falar claramente. E claro, é exatamente como ele fala. Henry Cejudo. A história de Henry Cejudo começa não em um ginásio, mas em um nível de adversidade que faz ouro de campeonato parecer seu destino inevitável. Nascido em 9 de fevereiro de 1987 em Los Angeles para pais imigrantes mexicanos, Cejudo cresceu em pobreza, o tipo que não o deixa rapidamente, que o segue até a idade adulta e molda cada decisão que você faz. Ele canalizou essa dificuldade para a luta livre e, nos Jogos Olímpicos de Pequim de 2008, aos apenas 21 anos, se tornou o americano mais jovem a ganhar uma medalha de ouro em luta livre estilo livre, o mais jovem na história. Ele fez a transição para o MMA em 2013, estreou no UFC e subiu constantemente pela divisão de peso mosca antes de fazer algo que parecia quase impossível, destronizando Demetrius Johnson, amplamente considerado o maior lutador quilo por quilo que jamais viveu pelo campeonato de peso mosca em 2018. Então ele subiu e ganhou o título de peso galo em 2019 contra Dominick Cruz, o tornando um dos raros campeões de 2 divisões na história do UFC. Seu recorde é de 16-5 e apesar de alguns combates e tentativas de retorno, seu legado está seguro. Ouro olímpico, 2 cintos do UFC, uma combinação de realização atlética que muito poucas pessoas em qualquer esporte de combate podem abordar. Pós-aposentadoria, Cejudo co-hospeda o podcast Pound 4 Pound com Kamaru Usman, uma plataforma onde ele oferece exatamente o tipo de análise franca e responsável que o tornou tão compelling fora do cage quanto dentro dele. Sim. Ok.
Eu vou te dizer por quê. Por quê? Porque muitos desses lutadores estrangeiros que nunca foram pagos, que lutaram na rua de graça, eles só estão felizes com o bônus de 100 maus. Eles estão felizes em apenas ficar famosos. Em um episódio de março de 2026 do Pound for Pound, Cejudo se sentou ao lado de Usman e enfrentou a crise de pagamento de lutadores com o mesmo despreparo que trouxe para lutas de campeonato. Ele concordou. Sim, o UFC pode e deve pagar aos lutadores mais, especialmente dada a escala do acordo Paramount. Mas o argumento de Cejudo vai para algum lugar que a maioria de seus colegas não esteve disposta a ir internamente. Ele traçou uma distinção clara entre como os lutadores americanos e atletas estrangeiros percebem seus ganhos. Muitos lutadores internacionais, argumentou ele, chegam ao UFC de contextos onde 100 mil representa dinheiro que muda a vida, mais do que eles ou suas famílias poderiam ter imaginado. Essa mentalidade, compreensível e até admirável em seu contexto, se torna um problema sistêmico quando impede a população mais ampla de lutadores de exigir o que o mercado deveria realmente suportar. E Cejudo, aos 39 e aposentado, está mais focado em garantir que outros deem esses passos do que em lamentar aqueles que perdeu. Isso nos leva ao último lutador de nossa lista, Justin Gaethje, o destaque. Gaethje é um ex-campeão interino de peso leve e um dos guerreiros mais respeitados do UFC. Nascido em 14 de novembro de 1988 em Safford, Arizona, Gaethje lutou na Universidade do Norte do Colorado, onde se tornou um All-American NCAA Division em 2 vezes. Ele se tornou profissional no MMA em 2012 e rapidamente ganhou uma reputação por seu striking de volume alto agressivo, queixo de ferro e disposição em se envolver em guerras brutais amigáveis aos fãs. Gaethje ingressou no UFC em 2017 depois de dominar na World Series of Fighting, WSOF, onde era o campeão de peso leve. No octógono, ele entregou performances memoráveis contra nomes como Eddie Alvarez, Dustin Poirier, Tony Ferguson, Michael Chandler e Rafael Fiziev. Ele conquistou o título interino de peso leve em 2020 com um TKO da 5ª rodada de Ferguson no UFC 249 e desde então desafiou pelo cinturão indisputado várias vezes. Em janeiro de 2026, o recorde do UFC de Gaethje é de cerca de 8-5. Recorde profissional geral 26-5 com múltiplos bônus de luta da noite e desempenho da noite. Conhecido por sua personalidade sem nonsense, lealdade à sua equipe de luta de elevação e defesa de segurança dos lutadores e pagamento, Gaethje permanece um contendedor de topo na divisão de peso leve lutada e continua a ser destaque de cards apesar do custo físico de seu estilo. Em 2026, Gaethje foi um dos críticos mais diretos e vocais da compensação de lutadores do UFC, particularmente em resposta ao enorme acordo de direitos de mídia de 7,7 bilhões da organização com a Paramount e à falta de aumentos significativos para atletas. Ao contrário de alguns que temperaram seus comentários ou se concentraram estreitamente em assinaturas externas, Gaethje apontou repetidamente que os aumentos salariais prometidos não é cara, ter 14 bônus e não igualar a $1 milhão não é certo. Não é certo. Deveria ser muito mais do que isso. Em entrevistas e no PC300 e na coletiva da mídia o PC324. Ele afirmou bluntamente que não houve aumento maior no pagamento de lutadores em 2026. Apesar do novo acordo e expressou forte insatisfação com a estrutura de bônus a ter 14 bônus e não igualar a $1 milhão não é certo, Gaethje disse que não é certo. Deveria ser muito mais do que isso. Ele destacou como até com múltiplas vitórias de bônus ao longo de sua carreira, o